Fala, galera. Aê, Agora foi. Sim. Fala, galera. É isso aí, nós estamos começando o nosso primeiro podcast e nós iremos trabalhar de uma forma sensacional. Esse ano de 2024 vocês vão ser bem visitados mesmo, com um mover um pouco diferente em relação ao nosso estilo de ministração. E antes de começar, eu queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós estamos bem sensíveis mesmo e temente com aquilo que Jesus realmente tem nos dado e muitas coisas que Ele tem preparado. E depois eu queria agradecer também a vida do Marlon, que é o nosso brother que nos cedeu esse espaço. Valeu, Marlon, que Deus abençoe sua vida. Cara, esse lugar aqui é sensacional, né, gente? Lindo. Incrível. É isso aí, que Deus abençoe demais sua vida, Marlon. Que Deus abençoe seus negócios, a Tutri. E de verdade, estamos nos sentindo em casa. Galera, eu queria começar esse podcast falando um pouco sobre a minha vida. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre o On Fire. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre mim, quem sou eu. E aí eu vou passar a bola para vocês. E que vocês apresentem um pouco a identidade de vocês para a galera que está nos assistindo. Amém. Beleza? O On Fire começou com a visão que Deus deu para o nosso pastor, o pastor Gilberto. E essa visão, o Gilberto nos via. Ele realmente teve uma visão onde ele via 4 jovens e ele identificou e nos convidou. Ele chegou no individual ali para cada um, chamou no canto e falou sobre a visão que Deus deu. E eis-nos aqui, diante desse dia, dessa visão que Deus entregou para o Gilberto. Realmente nós dizemos sim, aceitamos, e principalmente porque é sobre aquilo que é eterno, não é sobre aquilo que é terreno. Então aqui são 4 jovens improváveis, mas que temem muito a Jesus e que amam Jesus demais. Amém. Cara, então, quem sou eu? Meu nome é Hudson, tenho 38 anos, sou casado com uma mulher incrível, com a Sávia Camargo. Eu tenho uma filha sensacional, minha neguinha, amo demais a Larinha. E ela é pipoco do trovão, mas que bom que ela é assim também. Cara, eu queria falar um pouco sobre minha conversão, como é que foi. Eu me converti quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. A minha conversão ela foi um pouco radical, porque eu acredito que foi necessário. Eu fui para a igreja a primeira vez, e depois que eu fui, eu realmente não quis mais sair. Naquele dia que eu fui, eu lembro que o pastor ministrou uma palavra, falou muito ao meu coração. No final, ele fez um apelo, eu fiquei um pouco constrangido em ir na frente. Acho que é um pouco comum, todo mundo tem vergonha. Eu não fui diferente, fiquei bem constrangido de ir. Mas ele continuou falando algumas coisas específicas que falou ao meu coração. E ali eu tinha certeza realmente que era Jesus falando comigo. E aí eu fui na frente, fiz uma oração, um apelo, na verdade, eles fizeram um apelo, eu aceitei Jesus como realmente meu paizão. E daquele dia em diante, muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo. Cara, mas nem tudo foi perfeito. Eu realmente me entreguei 100% para Jesus, mas teve um período da minha vida no qual realmente eu me perdi. Eu fui tirando um pouco o foco de quem eu nunca tinha que tirar e coloquei foco em pessoas erradas que foram em humanos como a gente, pecadores, cheios de erro. E, infelizmente, isso me atrapalhou porque eu vivi um declínio ministerial, espiritual terrível. E a Bíblia fala que quando nós não conhecemos Jesus, já existe um demônio que habita dentro da gente. E quando nós temos contato com Jesus, esse demônio sai, o Espírito Santo preenche a casa. Só que quando a gente desvia, quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, a Bíblia fala que não somente aquele demônio que habitava, mas junto com ele vem mais 7. E infelizmente eu vivi isso mesmo. Eu fiz muitas coisas que realmente nem eu sabia que eu ia fazer. Então, depois de eu ter realmente vivido uma experiência horrível, terrível, de muitos anos cristão, e ter passado por isso, graças a Deus, Deus foi misericordioso, e hoje eu vivo a misericórdia da graça, da glória da segunda casa. E eu realmente, hoje, eu olho 2 vertentes. Primeiro, eu acredito que o intervalo, o recreio da minha vida, o sinal bateu lá atrás. Então não tenho mais tempo para brincar. E outra coisa também que eu costumo falar é que, cara, o meu tempo hoje é muito precioso, muito caro. Porque pode ser que amanhã realmente não esteja aqui. Então eu tento fazer o meu melhor hoje. E esse é um pouco de quem é o Hudson. Eu vou passar a bola agora aqui para os meus amigos. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco, inclusive você, Dudinha. Queria que começasse por você falasse um pouco quem é a Duda,
A sua história, as suas experiências são incríveis e que Jesus te use para que você abasteça um pouco a galera que está nos assistindo. Amém, amigo, amém. Glória a Deus. Eu sou a Duda, eu tenho 23 anos, sou graduanda em psicologia, estou no 7º semestre e sou uma das líderes do On Fire. Eu também sou a caçula do time. A novinha. E a minha conversão, o meu encontro de fato com Jesus, ele ocorreu muito tempo após, de fato, eu estar dentro da igreja. Eu nasci no ambiente cristão, nasci dentro da igreja, praticamente, e vivi toda a minha vida dentro dela. Só que a igreja, ela se tornou muito mais um lugar onde eu via amigos, onde eu via pessoas em que eu gostava, e, de fato, não tive o entendimento do porquê estar lá. E eu cresci, passei a minha infância, a minha adolescência, conheci as histórias bíblicas, mas, de fato, eu não tinha tido a revelação de Jesus no meu coração. Então, eu estava lá de segunda a segunda, mas era um ambiente social, era um ambiente que eu gostava, mas até então, de fato, eu não tinha tido aquele encontro. Então, eu entrei na minha adolescência, comecei a ter uma crise de identidade e comecei a querer conhecer o mundo, conhecer outros lugares, ir para onde os meus amigos da escola iam, sair. Por que eu não podia ir? Por que meus pais não deixavam eu ir? E aí, da minha adolescência para o início da minha vida adulta, eu de fato conheci o mundo. E eu ia para festas, eu conheci lugares, conheci pessoas. E durante esse tempo, eu continuei na igreja. E eu estava na igreja, todos os domingos eu estava lá, mas aos sábados eu estava em uma festa. E aí o domingo eu ia para a igreja, mas muito vazia. E nem vontade mais de ir eu tinha. Mas eu ainda estava lá porque eu precisava que as pessoas olhassem para mim e pensassem, ela ainda está aqui. Mas eu não estava mais. A Duda, ela foi se perdendo de fato e eu fui perdendo a minha identidade. Eu já não sabia quem eu era, eu vivia uma vida dupla. Eu vivia duas personalidades. E chegou um tempo em que eu fiz muitas escolhas e dos meus 16 para os 17, de fato, eu comecei a entrar num confronto muito grande de que escolha eu devo fazer e fiz a minha escolha. Eu continuei seguindo essa vida, a vida que eu estava seguindo, fiz minha escolha e as consequências chegaram. Porque dos meus 19 para os 20 anos, as consequências das minhas escolhas, elas começaram a chegar e eu comecei a entrar em um poço, de fato, muito profundo. E eu fui entrando em um lugar onde eu perdi amigos, eu perdi pessoas, eu já não tinha a confiança dos meus pais, eu já tinha entristecido muito o coração deles. E eu entrei em um lugar em que eu me via muito suja, sabe? Eu fiz escolhas em que eu olhava e eu fiz as minhas escolhas. Tipo, conscientemente eu escolhi seguir esse caminho. E quando as consequências chegaram, eu me sentia suja demais. Eu me sentia indigna demais. E aí, nisso eu morei no Rio a minha vida inteira, mas nós voltamos para cá nesse período. E aqui em Brasília, comecei a conhecer novas pessoas, mas muito relutante e muito fria, muito sem conseguir sentir nada, sem querer conhecer pessoas. E conheci a 70, a nossa igreja local hoje. E eu lembro que quando eu cheguei na 70, eu não sentia nada. Não sentia nada, eu não conseguia sentir nada. E eu estava, de fato, entrando no início de uma depressão. E só que quando eu cheguei na nossa casa, eu lembro que a palavra, ela ia entrando no meu coração e ela ia me quebrando. E ia me quebrando, ia me quebrando. E
em cada culto que eu ia, a palavra ia literalmente me quebrando por dentro. E eu pensava, eu já fiz a minha escolha. Não tem como eu voltar mais. E ia me quebrando, ia me quebrando. Até que teve um dia em que eu comecei a sentir muita sede, de fato, de conhecer mais a Jesus. E eu nunca tinha sentido aquilo. Eu vivi a minha vida inteira na igreja. E a palavra, ela nunca tinha entrado. E ela entrando. E eu passei por esse processo de muito conflito e eu estava sentindo muita dor. E até que teve um dia que o Senhor, de fato, ele trouxe a revelação para o meu coração. De que, filha, você é amada. Glória a Deus. E de que eu estou esperando por você durante todo esse tempo. Então, quando eu tive, de fato, a revelação de Jesus no meu coração, mudou tudo. Mudou meu olhar, mudou o meu coração. E esse processo foi um processo de ser literalmente quebrada. E uma nova estrutura ela foi sendo reestabelecida através da identidade de Cristo. Então, meu processo de conversão foi esse. Por isso que eu sempre pergunto, quando falam, eu nasci na igreja, minha vida inteira sou filha de pastor, então sou filha de crente. Eu sempre pergunto, e quando você teve a revelação de Jesus? Verdade. Uau. Porque não basta só estar dentro da igreja. Não basta só estar dentro do templo. Quando foi que, de fato, você teve a revelação dele no seu coração e ele queimou, sabe? Que você entendeu quem Cristo era. Então, foi assim que eu tive, de fato, o meu encontro com Jesus. E eu sou muito feliz por estar aqui com vocês, porque eu, de fato, sou uma improvável. Eu amo seu testemunho. Eu amo o testemunho da Dudinha. Nossa, é maravilhoso. Quando ela fala que Deus deu honra para ela, quando ela não merecia, né? Eu acho muito lindo, amiga. E a minha história difere um pouco do da Duda. Por quê? Porque a Duda, ao contrário da Duda, não nasceu num lar cristão, né? Meu pai era presidente de uma escola de samba. Meus irmãos só viviam na farra. Então, assim, minha família e minha casa era destruída. Era destruída pelo vício da bebida alcoólica, por violência doméstica, por tantas coisas, né? E aí, um dia, eu fui para a igreja e eu me senti bem. E eu lembro que tinha uma tia da salinha, né, que ela falou assim, ela estava lendo a Bíblia, ela falou, os bêbados não herdarão o reino do céu. Cara, eu pirei, porque eu falei, meu pai vai pro inferno. Eu comecei a chorar, sério, pequena. Ótimo. Eu comecei a chorar e eu falei, meu pai não pode ir pro inferno. Então, meio que aquilo foi eu peguei para mim. Eu tenho que fazer algo. Isso criança. Então, assim, um pouco diferente da Duda, eu meio que... Foi o contrário. Eu sempre tive resistência na minha casa, por eles não terem entendimento, de achar que eu estava indo demais para a igreja, que eu não devia ir tanto, que, tá fanática, entendeu? Sim. Mas eu entendi a minha necessidade de estar buscando Deus, que aquilo era a única forma de eu sair daquela tristeza que era a minha casa, entendeu? Então, assim, daquela destruição que era a minha casa, sabe? Então, assim, eu via que o diabo realmente ele tinha espaço. E quando o diabo ele habita em uma determinada família, através de vícios, de prostituição, de violência, seja o que for, ele destrói por completo. Sim. Não tem como você chegar numa casa destruída e achar... Você chegar naquele ambiente e achar que está tudo bem. As pessoas veem que aquele não é um ambiente saudável. Então, de fato, né, Hudson, a gente cresceu na quebrada, então vizinhos, e aí muitos amigos nossos foram presos, morreram. Eu lembro de pessoas, meninos que cresceram com a gente, que morreu na esquina, na frente da casa do Hudson. Vocês eram da mesma rua? Da mesma rua. Caraca. E aí eu lembro que era assim, era esse caos, né? E eu sempre me apeguei muito com Deus, muito.
E aí eu lembro a última vez que minha mãe resolveu me deixar seguir esse Deus que ela não conhecia e que ninguém na minha casa conhecia. Ia ter um desfile de escola de samba e minha mãe dizia que eu tinha que ir para o desfile, colocava aquelas fantasias. E aí eu nunca gostei, ela fala, né, porque eu não lembro. E aí ela falou que eu ia desfilar. E eu falei, eu não quero desfilar. Ela, você não tem querer. Aí eu falei com a minha tia, porque minha tia que me levava para a igreja. Eu falei, tia, eu não quero. Ela falou, não, eu vou falar com sua mãe e você não vai. Aí eu, tá bom, tia. Ela chegou, Nina, a Ellen não vai desfilar. Aí minha mãe, eu sou a mãe dela e eu que mando nela, ela vai. Aí quando ela falou isso para minha tia, existe uma autoridade de mãe, né? Então minha mãe tinha autoridade para me levar. Sim. Aí minha tia falou bem assim, Ellen, vamos fazer uma campanha de 7 salmos por dia, sua mãe não vai te levar. Então, hoje, para mim, é incrível. A gente está na edificação útil estudando salmos. Sim. E é muito legal, porque a gente estuda tipo, todo o contexto, quem escreveu. Eu pensava Sim. que todos os salmos eram de Davi, aquela Sim. que não sabia o contexto, mas eu sempre fui muito apegada com salmos. E aí a gente fez essa campanha. Um dia antes do carnaval, a minha mãe teve um pesadelo, na verdade. Ela falou que ela sonhou que a gente estava no ônibus, como a gente ia todos os anos. E ela me colocava no ônibus com todo mundo. E aí ela saía no ônibus na porta para comprar uma água. Quando ela voltava, tinham me sequestrado. E aí ela acordou, e aí ela já foi atrás da minha tia e falou, eu não vou levar ela nunca mais para o carnaval. Caraca. Então, assim, eu sinto que foi Deus falando para ela não vai... Esse não é o lugar dela. Exatamente, esse não é o lugar dela. Pode ser o seu, mas não é o dela. Meu Deus. E, assim, glória a Deus, através disso, através de eu permanecer, eu sempre tive muito na minha cabeça seja excelente para o bem e inocente para o mal. Então, eu sempre evitei muitas coisas que poderiam me levar para aquele mundo da minha família. Então, o Senhor, eu sinto que o Senhor me guardou, que o Senhor falou, através de você, eu vou resgatar a sua casa. Uau. E eu creio que o Senhor fez Amém. isso e ainda vai fazer com alguns membros. Eu creio que o Senhor Amém. tem muita coisa para fazer ainda tem muito Sim. testemunho pela frente. Sim. Cara, glória a Deus. Nóis. Eu vejo sensacional demais. muito Deus em testemunhos, porque isso gera um fogo nos nossos corações, que é como se você compartilhando, cada um de nós compartilhando, é Jesus. Sim. O que Jesus fez com a Ellie, com o Hudson, com a Duda, né? Isso é poderoso. Mas é isso, galera. Eu sou o Luan. Ninguém sabe que meu nome é composto, mas é Luan Cosme, meu nome. Ninguém me chama assim, mas é Luan Cosme. Eu tenho 26 anos, sou casado. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas sou casado, glória ao Senhor. Casado aí tem 4 meses com a princesa, com a Beatriz, com a Bia, né? E, cara, tem sido poderoso demais viver esses meses aí de casamento. Mas é isso, galera. Meu testemunho é basicamente parecido mais com o de vocês dois. Eu nasci em um lar que não foi um lar cristão, pode-se dizer assim. E eu conheci muito cedo o mundo vou dizer assim, da prostituição, vamos falar assim. Porque já na minha adolescência eu já tive contato ali com bebidas, muito cedo. Talvez até com 12 anos eu já tinha contato com bebidas. Então eu já comecei a beber, enfim, muito cedo. E, consequentemente, por eu estar envolvido com bebidas, foi muito cedo também para eu estar me envolvendo com drogas. Então, dos meus 12 até os meus 17 anos, foi nessa vida, cara, de beber, de usar drogas. Eu lembro que, quando eu estava com 17 anos, eu planejava uma festa, fazer uma festa lá na minha casa, que quando a galera entrasse, eu já ia, tipo, oferecer várias drogas para as pessoas entrarem na minha festa. Então, tipo assim, você vai entrar, pega essa droga, usa. Pra ser, tipo, louco. E eu tava planejando tudo. Ia comprar várias coisas de bebidas, enfim. Tipo isso mesmo. E aí, cara, Deus não permitiu que isso acontecesse. Antes de eu completar 18 anos, quase um ano antes, o Senhor me visitou. Eu comecei a ter muito medo do mundo acabar e eu não ter nem lido a Bíblia. Isso é loucura, porque eu nunca tinha conhecido Jesus. E aí meu coração começou a pensar, mano, se o mundo acabar
eu vou querer ter feito pelo menos uma coisa boa aqui na Terra. Aí eu peguei e falei, então eu vou ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, tipo, loucura, mano, eu sozinho. E aí eu comecei a fazer isso, só que por eu não ter uma igreja, por eu não constantemente ir a uma igreja, não fazer parte de um corpo, isso só ficou por pouco tempo. Depois eu comecei a me envolver mais profundamente ainda nesse mundo das drogas, enfim, da prostituição. Prostituição, quando eu digo, é relacionamentos sem propósitos. E eu conheci Jesus em uma igreja. Quando eu fui, eu lembro que eu estava totalmente sem vergonha assim, não tive vergonha de me expor. Então, a primeira vez que eu fui na igreja, uma pessoa me levou, um líder, né? E quando eu cheguei assim na igreja, ele parou para conversar com uma pessoa e eu assim, cara, o que tá rolando ali na frente, mano? Eu comecei a sentir uma presença muito forte de Deus e eu saí correndo, fui lá para frente pro altar e fiquei lá parado olhando assim a galera pulando, orando. E aí teve uma certa música que eu até costumo dizer que é a do Disco Praise, que ele diz assim, levantarei os meus olhos e clamarei socorro, a tua palavra diz que vais me escutar. Cara, quando tocou essa música, eu olhei para cima, não faz muito sentido, né? Mas eu olhei para cima, eu vi um céu totalmente cheio de estrelas, estrelado. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus tomando meu coração. E aí eu me pareço muito com você nessa parte, porque foi muito radical. Porque eu fazia tudo isso que eu acabei de contar, drogas, bebidas, enfim, outras coisas. E, cara, desse dia em diante eu pensei, agora minha vida mudou. Se isso aqui está sendo mais forte do que as lombras que eu tinha quando eu estava no mundo, eu quero isso aqui agora. E, cara, larguei tudo, de um dia para o outro, assim. Na verdade, a decisão foi de um dia para o outro, né? Mas o processo foi sendo construído. E aí eu passei 4 anos nessa igreja, e aí eu passo um pouco agora para a história da Duda. Depois de um certo tempo dentro dessa igreja, eu comecei a me esfriar, né? E comecei a entrar em um relacionamento que me afastou mais de Deus do que era para ter aproximado. E, cara, com isso eu estava dentro da igreja vivendo uma vida de aparência, como a Duda falou. Você tinha que ir para a igreja porque você tinha que mostrar para alguém que você estava indo. Você tem que mostrar para alguém que você é cristão. Mas a verdade é que no meu interno eu estava totalmente devastado, véio. Eu estava quebrado. Isso, consequentemente, levou de eu sair da igreja. Depois que eu saí, voltei a viver tudo que eu vivia antes. Voltei a beber, usar algumas drogas. E eu sabia que isso era muito errado. Eu tinha como se fosse um chamado, tipo, Deus me chama. Exatamente. Tem até uma frase que eu acho louco, que é: depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais pequei em paz. Então, toda vez que eu usava alguma coisa, que eu bebia alguma coisa, que eu fazia alguma coisa que eu sabia que não era do agrado de Deus, cara, aquilo ali me... É paia demais, mano. Aí vinha a ressaca moral. Aí eu ficava mal, só que, cara, uma pessoa que não tem uma constância na igreja, não tá indo para lugar nenhum, não conseguia ter força para levantar. Até que em 2020, eu conheci um movimento, que foi um movimento que eu conheci Jesus, que foi o Por Amor. E aí eu concordo 100% com a Duda quando ela fala sobre revelação. A gente vê na Bíblia que quando Pedro ele aponta para Jesus e aponta que fala que ele é o Cristo, Pedro está reconhecendo. Pedro, nesse momento, teve uma revelação. E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Deus fala, bem-aventurado és tu, porque essa revelação não foi da carne, mas foi o Pai que te deu. Então, a partir do momento que Deus dá essa revelação, cara, aí já era. Aí sua vida muda completamente. E aí eu achei minha identidade. Em 2020, aproximadamente. Eu sou muito ruim com data, mas eu acho que foi em 2020. Porque nesse momento que Jesus fala para Pedro, ele fala, Pedro assume Jesus, fala, você é o Cristo, Filho do Deus vivo, e logo em seguida Deus fala, e eu digo que você é Pedro. Então, a identidade dele é assumida a partir dali. Quando eu reconheço quem é Jesus, eu reconheço quem eu sou. Então, foi aí que quando eu entrei ali no movimento, eu comecei a voltar para Cristo, comecei a voltar na minha caminhada, cara, me arrependi dos meus pecados. E fui caminhando até que eu conheci a 70. E aí, cara, faço parte desse time incrível, essas pessoas que me edificam cada vez que eu sento à mesa. E essa é um pouco da minha história. É incrível ouvir testemunhos por conta disso, que a gente fica realmente edificado. Mas, por fim, é isso.
Vamos contar um pouco para a galera agora o que é essa série de palavras, né? Então, assim, esse ano a gente buscou trazer um ano diferente. Pode-se dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Hudson, porque esse ano o On Fire vai ser diferente. A gente decidiu fazer séries de palavras, né? E com isso também essa série que a gente está aí, Puros em um Mundo Pornô. Então, explica para a galera um pouco como que foi essa decisão de ter essa série de palavras durante esse ano e por que foi a primeira foi essa, Puros em um Mundo Pornô, até porque é bem impactante, né? É um tabu Sim. dentro das igrejas. Cara, então, eu costumo dizer que, na verdade, tudo isso que nós temos vivido em relação ao On Fire, nós temos um temor mesmo de ser guiado mesmo por Jesus, para que nada saia daquilo que nós queremos. E trabalhar em série, nós acreditamos que está muito ligado com a nuvem que hoje está sobre essa tenta. Porque eu não sabia que o Gilberto também estaria trabalhando em série, e parece que realmente tem chocado a ideia do culto. Exatamente. Então, até inclusive no domingo passado, quando o Gilberto falou sobre a próxima série, eu falei, cara, nada foi planejado, nada realmente foi combinado. Sim. E houve, se eu posso chamar essa coincidência, que na verdade de coincidência não tem nada, existe propósito no reino de Deus. Então nós temos trabalhado com série, porque eu acredito que realmente é um propósito de Deus. E por que trabalhar com essa série? E por que foi a primeira, Puros em um Mundo Pornô? Diante dessa pergunta, Luan, eu queria ler uma reflexão para a galera que tem muito a ver com a sua pergunta. Amém. A reflexão que eu queria ler é o seguinte: os próprios sites pornôs possuem uma energia pesada, extremamente baixa, não há leveza alguma. Um mundo de ilusão e cheio de egoísmo, onde o prazer se extingue e o vazio da alma se apresenta, causando a tristeza e a lacuna de um desejo transitório que é mais perto do animal e mais afastado do homem. A pornografia, ela mata a delicadeza dos sentimentos. Ela é animalesca, grotesca e frustrante. Depois de assistir a alguns vídeos pornô, o homem decide a não fazê-lo mais. Porém, ele só decide porque se arrependeu. Ele só decide quando os espermas esvaziam o escroto. E depois de um tempo, o corpo se recupera. Os testículos se enchem novamente de sêmen. E o desejo volta novamente. Incutido pelos pensamentos, o ato gera uma nova frustração. O homem se arrepende novamente. E o círculo vicioso ele perdura até a velhice, caso chegue até lá. E o homem, ao analisar todo o passado, ele percebe que poderia ter sido mais forte, que ele poderia ter sido melhor, ele poderia ter sido mais sentimento, realmente mais humano e menos animal. E aqui no fim diz, essa frase aqui é muito forte, eu queria que você realmente escutasse isso que eu vou falar 2 vezes. Não deseje o desejo que te causa sofrimento. Não deseje o desejo que te causa sofrimento. Quantas atrizes pornôs que se suicidaram? Quantos atores sofrem? Quantas famílias estão destruídas? Quantos homens e mulheres depressivas na baixa energia? Aos jovens, a pornografia não é uma educação sexual, ela é uma ilusão para fantasiar de cheio o verdadeiro vazio do âmago. Cara, essa reflexão ela é muito forte porque eu acho que resume toda a sua pergunta. Por que trabalhar com série? Né? Eu já respondi por que essa série de início. Essa série de início, na verdade, quem passou para a gente foi o nosso pastor, o pastor Gilberto. Ele já tratou muito desse assunto. Sim. E ele falou do impacto que teve. Eu acho que hoje, diante de tudo que nós temos vivido, e realmente cada dia que passa parece que só tem piorado, porque antigamente, para você ter acesso a esse conteúdo, era bem mais difícil do que hoje. Hoje em dia, em um clique, um toque, você já tem acesso a tudo. E a pornografia, ela é bem delicada, porque, na verdade, a pornografia ela é bem parecida com a droga, né? Você começa ali num nível pequeno. Sim. E cada vez você se tornando um viciado, você vai só subir nessa dose. Então, a pornografia, geralmente, a pessoa que é viciada, ela vai ter um contato ali, ela vai querer ver tipo uma relação entre um homem e a mulher. E é tão delicado isso que eu estou falando, porque esse vício ele vai se tornando cada vez pior, ao ponto
do pior se tornar mais prazeroso. Sim. E o cara não quer ver mais, ou a mulher não quer ver ali um toque entre um homem e a mulher. Ele já quer ver, tipo, uma orgia. Sim. Ele realmente quer ver um bacanal. Sim. E aí, não somente isso, às vezes 2 homens com 2 mulheres, ou 3, aí já começa a querer ver, tipo, um homem ou a mulher com algum animal. Sim. E cada vez vai ficando pior, até a pessoa ter realmente prazer em querer ver um adulto tendo relação com a criança. Então, nós começamos trabalhando com esse tema, porque é um tema muito real, muito verdadeiro e muito perigoso. Sim. E se não for tratado, a tendência só é piorar e a pessoa se perder. E não somente ela. A pornografia não afeta só a pessoa, afeta todos ao seu redor. Sim. E assim, querendo ou não, por ser esse tabu ainda, eu vi você comentando aí também sobre mulheres. A gente viu nessa série, né, que isso tem afetado bastante também muitas mulheres, né, mano? Sim. Porque tem até um relatório, né, do Pornhub que mais de 80% dos acessos nesse site, que é o mais acessado do mundo, são de mulheres. Então, assim, a gente vê que não é só um tabu dentro de igreja, mas também está afetando, porque antigamente a gente pensava, pô, só um homem, né? E quando a gente vai até passar aqui, mas isso tem afetado bastante as mulheres. Em questão de testemunhos sobre os cultos, como que tem chegado essa questão da galera? Porque, assim, a gente sabe que várias pessoas têm chegado até nós. E conta aí um pouco sobre o que a galera tem chegado, assim, o resultado, exatamente. Aquilo que a gente entrega, isso. Cara, então, eu acredito que cada um de vocês também, eu acredito que vocês viveram experiências, eu acredito que cada culto ali foi uma novidade. Em específico, para mim, chegaram alguns testemunhos bem pesados mesmo. E a visão que eu tenho diante de alguns testemunhos é que, cara, tanto uma criança de 10 anos como um idoso de 80, ambos, se não forem tratados realmente, vão ser viciados com a mesma intensidade. Então, cara, eu tive relato de algum brother casado que compartilhou que enquanto a esposa dele está dormindo, ele está no banheiro se masturbando, e isso faz com que ele realmente, sendo viciado ali, ele perde mesmo o desejo pela mulher e luta. Cara, muitos casamentos têm acabado por conta disso, por conta da pornografia, porque já não tem mais aquela delicadeza mesmo de um relacionamento. E eu também tive algumas pessoas que vieram desabafar, falando sobre alguns traumas antigos, onde passaram abuso. Infelizmente, eu não sabia que já foi e que continua sendo tão comum assim. Cara, eu tive muito contato com galera que veio conversar sobre isso, sobre abuso. E, inclusive, você que está assistindo, se tiver acontecido isso com você, se você realmente foi abusado na sua infância e você carrega traumas em relação a isso aí, nos procure o pastor da igreja. Nós fazemos questão realmente de levar e tratar com toda seriedade, porque isso é muito sério. Isso não sendo tratado, hoje nós temos uma geração doente, onde a depressão, a ansiedade tem realmente feito parte constante da vida dessas pessoas. E, infelizmente, não tratado, vem até suicídio. Então, assim, nós não estamos aqui brincando, nós estamos falando sobre um assunto bem real. E, cara, realmente muitas pessoas procuraram, Luan. E, infelizmente, com um testemunho um pior do que o outro. Mas, pela sensibilidade do Espírito, realmente nós temos abraçado e nos doado de corpo e alma mesmo para que essas pessoas sejam libertas. Igual nós fomos. Amém. E é isso. Amém. Amigo, enquanto você falava, me veio muito em questão o mundo em que a gente vive, de fato. Porque muitas vezes a gente tem a noção, a gente tem a percepção de que a pornografia é só eu entrar em um site e consumir conteúdo com sexo explícito e só assim eu estou consumindo pornografia. E não. A pornografia, ela está hoje presente em literalmente tudo. Por isso que o nosso tema é puros no mundo pornô, como ser puro em um mundo onde a pornografia faz parte de tudo. A gente pode não acessar a pornografia, mas a pornografia está hoje
Você anda na rua, nos outdoors, nas ruas. Ela tá nas redes sociais, no Instagram, TikTok. Ela tá nos filmes. Me diz um filme de hoje que não tenha algum conteúdo ali que tenha sexo. Ou que insinue algo. Nos videoclipes, nas músicas seculares de hoje. Sim. Então, a gente anda nas ruas muitas vezes e a gente está andando na rua e está tocando uma música altamente pornográfica. E quando a gente fala em pornografia, tem até 2 categorias dentro da pornografia, que a gente tem o soft porn e o hard porn. O que seria isso? O soft porn é tudo aquilo que insinua o sexo, que mostra ali os gestos e que insinua o ato sexual, mas não mostra de fato ele acontecendo. E o hard porn é tudo aquilo que mostra de fato o sexo acontecendo, o sexo explícito. E hoje, dentro da sociedade, no mundo que a gente vive, o soft porn está presente em tudo. E a gente vai ficando, de fato, desensibilizado, porque como a gente vê na rua, a gente abre o Instagram, aparece alguma coisa, as vestimentas, a pornografia, ela não é só de fato ali o sexo acontecendo, mas ela tá na imagem, ela tá na fala, ela tá na expressão, ela tá na vestimenta. Sim. Então, como é importante a gente trazer esse tema de como ser puro, como ser diferente, como fazer a diferença em um mundo pornográfico, onde os valores já foram perdidos. Sim. Onde as relações que hoje se estabelecem, elas se estabelecem muitas vezes lá fora e até dentro da igreja modificadas. Porque tem como referência a pornografia. E cada vez parece que o ser humano tem sido menos insensível, né? Parece que a sensibilidade realmente tem ficado lá atrás. E acaba que, com esse avanço, e diante dessa sua reflexão, Duda, até sobre o texto que eu li, que faz essa comparação, que o lado animal tem controlado mais o homem do que o lado humano, né? Sim. Então, acaba que a pessoa ali que é presa em pornografia, ela olha o seu irmão ou a sua irmã como objeto de desejo. Não tem sentimento nenhum a não ser realmente satisfazer o seu desejo. Cara, diante disso eu queria fazer uma pergunta para o Luan. Conhecendo, Luan, a sua história, no qual nós tivemos o privilégio realmente de escutar. A sua história é incrível, mano. Nós somos agraciados por Deus de te ter no nosso meio. E eu queria te fazer uma pergunta porque eu sei que faz muito parte, que já fez, na verdade, já fez parte do velho Luan. Sim. E eu queria que hoje o novo Luan respondesse. Amém. Cara, como ajudar alguém que realmente é preso nesses vícios? Qual dica que você dá para quem é preso, que hoje está preso? Como que você hoje daria uma dica para que essa pessoa fosse liberta? Amém. E eu gostei da palavra que você usou sobre preso. A gente até estava conversando ontem, porque eu não gosto muito de usar a palavra vício. Eu sei que é bem besteira minha, é místico meu, mas quando está contextualizando, eu já fui, basicamente dos 11 aos 20, 21, 22 anos, eu fui preso na pornografia. Cara, e tá hoje falando isso, sei lá, no púlpito, dando testemunho, isso para mim era algo impossível. Isso para mim era algo literalmente que eu não via saída. Então, quando eu vou testemunhar sobre isso, eu nunca falo sobre vício, eu falo sobre uma prisão. Porque quando você está em uma prisão, você tá ali, parece que você está na frente da grade, você balança assim, me tira daqui. Só que é preso. Então, cara, tipo, eu passei 10, 11 anos preso em pornografia. Tive acesso também muito cedo. Lá para os 12, 13 anos eu também tive acesso à pornografia. Por mais que antigamente ainda era bem mais difícil. Não tinha lançado esses, muitos celulares igual a gente tem um acesso hoje. Era mais como revista. Uma revista que passava na rua. Exatamente. Revista compartilhada. Sim. Ou então você comprava os DVD nas banquinhas dos caras. E aí tinha esse consumo. Enfim, eu comecei muito cedo. E, assim, cara, para mim era algo... Quando eu não conheci Jesus, para mim era algo normal. Eu não sabia que era pecado. Até porque a gente só sabe que é pecado
quando é pecado, quando a gente sabe aquilo que a Bíblia diz. Então, quando Jesus aponta, cara, é isso. Então, a gente sabe, pô, então a partir de agora eu não posso. Então, quando eu estava no mundo, eu não, assim, para mim era indiferente. Tanto que eu já tive relações com pessoas no mundo e muitas das relações, quando eu acabava as relações, eu ia assistir pornografia. Porque a pornografia, na verdade, ela não é algo que te induz a você ter prazer com uma pessoa. Ela te induz a você ficar presa nela. Então, o prazer que você sente na pornografia não é o mesmo prazer que você sente quando você tem relações sexuais. Então, por mais que você tenha ali as relações, porque as pessoas pensam, pô, eu vou assistir porque eu quero ter relações, então eu vou assistir e vou masturbar. Só que, quando isso acontece, você tem um certo prazer que não é o mesmo prazer que você dá quando você está em uma relação conjugal. Até porque a pornografia ela é um pecado, mas também ela é uma prisão muito egoísta. Porque Deus ele fez o sexo, ele fez o prazer do sexo não para você ter o seu próprio prazer, mas sim para você dar para o outro. Então, você dá o prazer para sua esposa e a sua esposa te dá prazer. Tanto que Paulo diz, cara, o seu corpo já não é mais seu. Quando você se casa, o corpo do homem passa a ser da mulher e o corpo da mulher passa a ser do homem. Então, a pornografia, ela nos tira disso. Ela não te faz você ser assim, um expert em sexo. Ela te faz você ser preso nela. Porque você se dá um alto prazer. E esse prazer, por ele ser assim, de fácil acesso e momentâneo, é muito rápido de você fazer. Você vai ali, você está triste, assiste pornografia. Você está feliz? Assiste pornografia. Você está mal, tá se sentindo só? O que vai te preencher? Pornografia. Então, o acesso à pornografia, como você mesmo disse, ele te afasta de Deus e ele te afasta de relacionamentos interpessoais também com pessoas. Porque isso te deixa muito inseguro, você se afasta mais das pessoas, você não tem mais tanta confiança, você acha que está todo mundo ali querendo te enganar, você acha que ninguém é seu amigo de verdade, então você vai se afastando. Então você vive uma dupla personalidade. Né? Você vive uma dupla personalidade, mano. Personalidade. Então, assim, depois de que eu fiquei esses anos presos, cara, depois que eu conheci Jesus, nesse meio termo, eu tentei lutar contra. Eu até assisti a alguns pastores que era referência para mim, e eles falavam, se você vai numa conferência e você fica 14 dias sem pecar, é porque você conseguiu vencer e a conferência deu resultado. E aí eu ficava, cara, eu acabei de vir de uma conferência, então eu tenho que aguentar aqui pelo menos uns 14 dias, mano. Porque, cara, no 15º, vamos ver o que vai ser, né? Porque, mano, a real é que depois que eu conheci Jesus, eu sabia que era muito errado, só que ainda assim minha carne lutava muito contra isso. Então eu comecei a lutar. Então eu pensava, é o Instagram? Eu excluí. É o TikTok? Eu excluí. É o Twitter? Eu excluí. É o Facebook, na minha época tinha? Então eu excluí. Então eu comecei a ser muito radical nessas coisas, quando eu conheci a Cristo. Então eu excluí tudo. E ainda assim eu ainda continuava caindo. E aí teve certo dia, eu acho que eu nunca falei isso para vocês, teve certo dia que eu tava orando e eu tinha acabado de cair. Eu estava orando e eu peguei e falei, tinha excluído tudo de rede social, não estava entrando em sites, mas ainda assim eu tinha vontade de cair. E aí, só que eu escutava muita música mundana, pode dizer, música secular, vamos falar assim. E muito trap, porque eu curtia muito rap e trap. Só que trap só fala baixaria. E aí eu escutava muito, mas para mim não tinha nada a ver. Tipo assim, pô, escutar música secular, mano, não é pecado. Beleza. E eu escutando e, consequentemente, quando eu tinha um mole, vamos falar assim, eu caía. E aí eu orei. Eu falei com o Senhor, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Todo dia eu venho aqui confessar a mesma coisa. Todo dia Deus me perdoa. Já teve vez, galera, que eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, o Senhor já sabe o que é, Deus, é o de ontem, e é o de ontem, e é de sempre. Mas, enfim, teve nesse dia que eu senti o Senhor falando no meu coração, Ele falou, para de escutar música secular. E aí eu meio que dei uma perguntada, né, eu questionei, falei, pô, Deus, mas isso não é pecado. Um monte de gente escuta e eu não vejo essa dificuldade com as outras pessoas. E eu senti no meu coração algo como se fosse assim, para as outras pessoas não pode ser, mas para você é. E você sabe que pecado é errar o alvo.
E quando você desobedece uma palavra de pai, você que é pai, você sabe. Imagina, a sua filha te desobedece, pô, é porque você deu um direcionamento e ela errou porque ela te desobedeceu. Então, eu senti que se eu escutasse música secular a partir daquele momento, era pecado. Porque Deus me falou uma parada e eu vou fazer o contrário. Não faz sentido. Então, também cortei. Mas, cara, isso foi constantemente, isso foi indo. Na verdade, foi uma luta, né? Que você Foi tá uma falando. luta, Você exatamente. Você foi vendo quais eram as brechas, janelas que estavam Exatamente. abertas e foi tirando. Né? Cara, você falou tudo, é exatamente isso. Eu vi as brechas e fui tentando eliminar. E aí, teve certo dia que o Senhor, acho que foi o dia primordial que começou a realmente ser verídico na minha vida, que eu estava sendo liberto. Eu estava sozinho em casa e eu tinha acabado de cair de novo e eu assisti a alguns caras falando que quem não consegue sair é porque não é batizado no Espírito Santo. E eu comecei a questionar a minha fé. E aí eu comecei a pensar o que eu iria fazer da minha vida. E aí me veio o texto de 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim: a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Esse versículo, versículo 3, já me quebrou total. Porque muitas vezes a gente pensa, pô, Deus não tem um propósito na minha vida. Deus não tem vontade nenhuma sobre a minha vida. Só que, primeiro, aqui já está falando sobre qual é a vontade de Deus sobre mim. A minha santificação. Eu preciso me santificar, mano. Então, o Senhor me veio com esse texto e aí ele fala, por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Então, esse texto, quando ele entrou no meu coração, eu pensei assim, cara, eu preciso mergulhar mais no Senhor. Porque tudo que eu tinha feito de estratégias, vamos falar assim, não deu certo. Eu tentei excluir aplicativo, tentei sair de música, sair de tudo, só que não deu certo. E aí faz muito sentido o que o Gil, o nosso pastor, disse, que arrependimento hoje não é arrependimento amanhã. Arrependimento hoje, amanhã vai ser os frutos do arrependimento que eu tive ontem. Então, ou seja, eu arrependi hoje, Deus, eu me arrependi. Então, amanhã eu vou ter que preencher isso com algo. É basicamente assim, eu vou ter que preencher essa vontade com outra coisa. E aí eu comecei a ler mais, comecei a orar mais, comecei a jejuar mais. Cara, tive que ser muito radical. Eu comecei a fazer uma oração que era assim, Deus, me permita viver radicalmente para eu começar a viver o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho que eu estava vivendo era, até certo ponto, Deus pode mudar, mas no outro ponto não. Então, até aqui, Deus, eu vou fazer a minha vontade, vou continuar na pornografia. Então, eu acho que... Luan, dentro disso que você está falando, eu abri aqui uma passagem da Bíblia, Salmo 32, 3, 4, onde Davi diz, enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou em sequidão gestil. Então, eu queria te perguntar o seguinte, confessar o pecado para alguém, você chegou a confessar esse pecado para alguém? E se sim, isso te ajudou em algo? Isso ajuda as pessoas que estão em casa também, que estão passando por isso, em algo? Sim, cara. Na verdade, todo esse processo que eu falei sobre eu não conseguir vencer foi simplesmente por um motivo. Eu não confessava para ninguém. Eu confessava para Deus e é lícito, Deus perdoa. Só que aí, Davi diz sobre nós confessarmos nosso pecado ao Senhor. E aí nós somos perdoados. Só que lá em Tiago ele vai dizer, porém confessai os pecados uns aos outros, pois aí a gente é curado. Eu confessava para Deus e é glorioso, porém eu não confessava a ninguém, pastor, líder, amigo, e aí eu guardava aquilo só para mim. Só que a partir do momento que eu comecei a confessar isso para pessoas mais próximas, amigos, no tempo eu estava desigrejado, então eu comecei a confessar para os meus brothers mais próximos. Então eu confessava, cara, pequei, pequei. Aí no dia seguinte, mano, pequei de novo. E aí você começava a ter aquele sentimento, tipo, mano, tá na hora de parar, velho. Tá na hora de parar. Então talvez não, o ponto primordial para você vencer a pornografia, da minha experiência, eu só venci porque eu confessei. Se eu tivesse continuado guardando para mim, me enganando, falando, cara, Deus já me perdoou, isso é uma enganação. Porque Deus perdoa, só que você precisa ser curado.
Você precisa ser tratado. Sim. Pornografia, ela precisa ser tratada. Não é algo que você simplesmente você cai, Deus me perdoa. Entendeu? E amanhã acontece de novo. Então, é realmente algo que você vai trabalhando, você vai quebrando, você vai se quebrando. Ao ponto que você é exposto, a sua carne odeia isso. Porque a nossa carne ela não quer nada que seja espiritual. Então, você confessar é você falar, cara, o meu espírito precisa ser maior do que a minha carne. Sim. Então, eu vou seguir o que a Bíblia diz. E você confessa, e você confessa, e você confessa. E é a partir daí que você é liberto. Bom, pelo menos comigo foi assim. Glória a Deus. É muito interessante ouvir isso, porque às vezes as pessoas nos vê ali na frente, né, no Fire, e aí a gente vê que aquelas pessoas que estão ali em cima no altar são perfeitas, sim, não erram. Isso acontece muito. E não é isso, assim. Eu acho que o Senhor trouxe as nossas feridas, nossas vulnerabilidades, para que nós possamos ser cura na vida de outras pessoas. Sim. E eu creio que é isso que o Senhor tem feito. E assim, para mim, quando eu estava preso, eu assistia muitas pessoas para poder tentar ser liberto. Só que eu pensava assim, mano, essa pessoa não sabe o que eu tô passando. Porque a forma que eu via a galera dando... Era superficial, Era, né? superficial. É incrível de tal, o que a Bíblia diz. Cara, é maravilhoso, é glorioso. Só que é diferente quando A única coisa que eu queria, Ellen, era que eu achasse alguém que falasse assim, mano, eu já fui preso. Eu passei por tudo isso, por isso, isso. E eu olhasse e falasse, mano, então eu tenho solução. Então eu realmente então você sabe o que eu tô passando. Você consegue saber o que eu estou sentindo. Então, enquanto eu não consegui ver isso, eu assistia muitos caras na internet. E todas as vezes que eu assistia, eu achava incrível, mas não mudava a minha vida. Mas a partir do momento que a gente vê esse testemunho real, tudo que eu mais queria era isso, mano. Eu achar uma pessoa que passou pelo que eu passei para me entender. Porque a partir disso eu sabia que eu ia ser liberto. Amém. Glória a Deus. Isso. Então, respondendo sua pergunta, para poder ser liberto, é possível ser liberto, mano. É possível ser liberto quando a gente tem um coração em Jesus, quando a gente deseja e tem um temor. Porque por mais que eu pecava, eu sabia que era muito errado, mano. Eu sabia que Jesus não se agradava com isso. Eu poderia estar na frente do meu pastor, do meu líder, e falar, líder, eu estou arrependido. Só que quando eu chegava no banheiro, no meu quarto, eu via pornografia de novo. Então, o passo primordial, primeiro, confesse os seus pecados. Procure uma pessoa que vai te acompanhar, que vai estar ali para te ouvir. Confesse. Ora, lê a Bíblia e esteja em comunhão com alguém. Isso é essencial. Você sozinho, nós sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos de um corpo. E é por isso que Paulo diz que quando todo o corpo se junta, aí sim se torna um corpo. É isso. Cara, até para meio que finalizar a sua fala, você falando sobre isso aí fez eu refletir um pouco sobre o que a Bíblia também diz, né, em Romanos 7. E a gente entender e compreender que isso faz parte da nossa humanidade, sim, que já é difícil por ser humano, né? Então nós fomos feitos do pó e tudo que veio do pó é agradável e é bom, sim, e é prazeroso. Na verdade, o pecado é bom, né? Sim. As consequências que são terríveis. E Romanos 7 fala o quê? Romanos 7 fala que o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse constantemente é o que eu faço. Sim. Então a Bíblia nos alerta que tem que ter essa luta, né? Nós temos que nos sacrificar. José, quando é tentado, ele foge. Sim. Davi, quando tem oportunidade, ele peca. Então, assim, meio que finalizando a sua fala, eu acho que tudo tem a ver realmente com as decisões. Exatamente. Né? E sabendo que a gente planta, a gente colhe. Então, deixa esse alerta para a galera. Sim, né? É isso. Realmente. Então, dentro disso que a gente falou, o Gil, quando ele propôs esse tema para a gente, né, Puros em um Mundo Pornô. Tema forte para falar dentro da igreja. Sim. Falar de coisas que ninguém fala, falar da forma que a gente falou, da forma que nossos pastores, pastor Paulo, pastor Gil abordaram, pastora Márcia, nossa liderança, né, abordou. Foi muito incrível, impactou muitos jovens porque a gente teve feedback. Sim. A gente teve jovens falando o porquê que eles entraram nesse mundo. Então, assim, é um pecado, é uma situação que a pessoa nunca vai se expor. Então, assim, a gente via nitidamente que as pessoas ficavam travadas, né? Sim.
até num apelo e algo, porque se eu for lá na frente, será que vão saber que eu estou fazendo isso? Então vergonha, né? Vergonha. Então, é algo que ninguém fala com naturalidade, principalmente dentro da igreja. Então, assim, eu acredito que para todos nós foi incrível, porque a gente mergulhou nesse assunto. Então, foi um pouco a mais de, porque a Bíblia diz isso só. Não, a gente foi se aprofundando mais um pouco. E o que a ciência disse? Né? O que isso causa? Sim. E aí que a gente entrou, que a gente foi entender que a neurociência, ela descobriu que uma quantidade muito grande de dopamina, ela ativa uma autodefesa no nosso cérebro. Sim. Então, quando ela ativa essa autodefesa, é como se a gente tivesse 10 receptores para receber a dopamina. Quando ele vê que está demais, que está sem medida, que não existe um esforço para estar acontecendo aquele tanto de dopamina, ele fecha. E aí de 10 passa para 2 receptores. Sim. E aí a pessoa começa a entrar no que a gente fala na droga, porque é compatível. A ciência diz que consumir pornografia, masturbação, é compatível com uma pessoa que usa cocaína. Sim. É a mesma quantidade de dopamina. Então, causa o mesmo dano. Então, cientificamente, diz que começa a atrofiar o cérebro, começa a perder a massa cefálica, de fato. Então, assim, é algo só que a igreja combate? Não, é algo que deveria ser combatido, só que a nossa sociedade nos leva cada dia mais para naturalizar isso. Sim. De dizer que você tem que conhecer o seu corpo. Sim. E eu vi artista que eu admirava falando isso. Eu falei, gente, isso não está certo. Mas eu não me aprofundei porque eu não estava lidando com esse tema. Eu não tinha que passar isso para ninguém. Então, era a minha opinião e era eu. Sim. Pensando que, isso não está certo. Mas, quando a gente teve que se aprofundar, a gente entendeu o tanto que isso causa um dano terrível. O quão profundo é esse tema e o quanto ele não é falado, né, por ser um tabu. É muito profundo, está presente na igreja, está presente lá fora, não é falado e ele continua avançando. Exatamente. E é algo que a gente entendeu, né? Que quando o Gil trouxe esse tema para a gente ficou meio impactado. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai abordar? Será que a gente pode falar isso ou aquilo? Sim. Mas é necessário que a gente, dentro da igreja, a gente possa falar sobre isso de maneira clara. Do tanto que isso afeta a pessoa na vida dela. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Então, assim, quando esses receptores, eles diminuem porque o cérebro ele ativa a autodefesa, acontece aquela tolerância que acontece quando a pessoa começa a usar uma droga. E aí aquela droga não satisfaz mais, aquilo precisa de mais uma dose. Precisa de mais uma dose, precisa aumentar. Então, assim, é isso que acontece. Sim. E, de fato, isso atinge tudo na vida da pessoa, como a gente já tem falado. Então, assim, é um tema muito forte que tem que ser falado, que a gente, de início, a gente ficou apreensivo, mas depois a gente entendeu que, até porque quando a gente teve os feedbacks de pessoas que, no particular, que é o que a gente fala sempre nos cultos, né? Durante a nossa série, a gente sempre falou, você não tem que se expor para qualquer um. Você tem que vir no seu líder, no seu pastor, em quem você confia, em quem vai te ajudar espiritualmente. Porque, de repente, se você for uma pessoa que é tão dependente quanto você, ela não vai conseguir te ajudar. E, de repente, vocês afundam junto. Então, assim, a importância da gente estar confessando, isso que o Luan falou, de confessar que isso também foi libertador. Isso também. Então, assim, nos procure o pastor Gil, assim, sabe? Eu acho que durante a série a gente falou muito sobre as nossas vulnerabilidades para que todos entendessem que não é que nós somos perfeitos e nós estamos falando de você, nós estamos falando de nós, no contexto que a gente vive, no contexto de ser puros em um mundo pornô. E a pastora Márcia fala muito sobre isso também, né? Ela fala, é melhor você confessar um desejo do que um pecado. Então, esse alerta, na verdade, fica para todos nós.
Cara, é melhor você chegar e confessar com alguém, a pessoa certa, um desejo que é humano, na verdade faz parte da nossa humanidade, do que, na verdade, as consequências de você confessar um pecado vão ser terríveis, né? Isso, cara, Hudson, isso faz muito sentido, porque quando a gente pensa em puros em um mundo pornô, como a Duda falou no começo, não é só pornografia, mas é tudo que envolve aquilo que a gente vive no cotidiano no mundo. Até porque a gente vive em um mundo que, mano, a gente vendo tudo é muita iniquidade. Então, assim, não é que, por exemplo, os programas de TV vai ficar mais santo. Não é que o nosso celular, o Instagram, nossos aplicativos vai ficar mais santo. O mundo vai piorar ainda. Só que é o que o texto diz. Quem tem que buscar essa santificação não é o mundo. A gente não pode esperar que o mundo melhore para a gente poder buscar aquilo do Senhor. Sim. A gente precisa mergulhar ainda mais nesses atuais tempos que a gente está. A gente precisa mergulhar ainda mais em santificação. Porque hoje a gente vê muita coisa literalmente se expondo. Como a Duda falou, a gente vai abrir um Instagram, por exemplo, e tem ali algo escancarado. E se isso que você falou, que é confessar a tentação e confessa a tentação para não confessar pecado, se você não confessa as tentações que cotidianamente pode ser que aconteça, cara, isso aí é a brecha total para que Satanás consiga chegar ali a um ponto. Exatamente. Porque começa na mente. Gatilhos. Exatamente. O pecado é o quê? Ele entra primeiro na sua mente, se você não confessa e não expõe, ele passa para virar um sentimento. E aquilo ele começa a te corroer. E após o sentimento ele vira ação. Aí virou ação, aí, né, já. Cara, e até você falando sobre isso aí, Luan, é melhor do que cair e levantar é não cair, né? Exatamente. Então, assim, cara, tem como cair e Jesus nos levantar? É claro, mas também é possível não cair. Tem como a gente lutar ali realmente e estar ciente disso, que na verdade nós vamos sofrer bem menos, né? Em relação às consequências, na verdade. Sim. É por isso que é importante viver dentro de um corpo. Sim. Quando a gente tem um ao outro, cara, isso aí nos ajuda a crescer em Cristo e a vencer pecado também. Sim. É isso, a rocha do dia. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né, no nosso Instagram. E uma das perguntas que fizeram foi: como ter uma metanoia e mudar completamente seus pensamentos impuros? E o Luan, ele falou grande parte disso por ter vivido isso. E só complementando, Luan, aí quando a gente fala de pecado, geralmente o pecado ele afasta a gente do Senhor. A gente se sente sujo demais. A gente, após pecar, vergonha de olhar para Ele, porque eu errei mais uma vez. E aí isso vai me afastando. Quando na verdade, não, Senhor, eu preciso de você. Eu preciso de ti. Eu preciso me aproximar mais. Não, então peraí, eu vou continuar tentando. E como ter essa mudança de mente, se como até a própria Ellen falou, que não é só comportamental, é muito mais profundo que isso, é neurológico, é biológico. Ele mexe com, de fato, ele te torna dependente como se fosse dependente de um vício de químico. Como ter essa mudança de pensamentos? Como que eu paro de pensar nisso? Cara, entregando e se santificando cada vez mais até que o seu espírito ele seja maior do que a sua carne. E isso de decisão, isso é muito profundo, cara, porque todos os dias eu tomar uma decisão. Sim. Se o meu telefone está me fazendo pecar, eu tô com o meu telefone e através dele está me fazendo pecar, eu vou pegar meu telefone e eu vou deixar numa caixa por 4 meses, 2 meses, 1 mês. Até que eu não pegue mais, até que isso passe. Se é a televisão, se é através das músicas, e aí a gente pensa, mas ouvir música não é pecado. Mas, cara, o caminho, após entregarmos nossa vida para Jesus, o caminho vai ficando cada vez mais estreito. E antes o que parecia até normal, eu não quero gastar tempo com isso, porque eu preciso gastar meu tempo com Jesus. Então, tudo bem eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho e eu passar a noite vendo uma série. Não, cara,
Não posso perder o meu tempo maratonando uma série. E o que Eu você... preciso passar tempo com Jesus. E é a partir disso, exatamente, é dar a vida por ele, e é sacrifício. E, cara, e é renúncia todos os dias. E o que você falou foi muito claro, Duda, porque quando a gente peca, a nossa tendência é se afastar. E o certo, o correto, é a gente correr para Jesus. É o contrário. Em vez de você correr de Jesus, você corre para Jesus. Sim. Né? Então, assim, não é fácil essa luta. E dentro disso, eu até queria perguntar para o Hudson como é que foi manter, assim, um casamento, casar virgem, né? Você e sua esposa, como namoraram quantos anos? 3 anos. 3 anos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi essa experiência. Cara, então, inclusive, o Gilberto, algumas vezes, ele já usou nosso relacionamento para falar sobre como se fosse uma forma de inspiração, né? Só que eu também tenho consciência que nós não somos perfeitos e o nosso testemunho ele é válido e lindo, só que em Eclesiastes a Bíblia fala que melhor é como as coisas terminam do que como elas começam. Então, eu tenho orgulho mesmo do meu relacionamento. Eu e a Sávia, nós nos conhecemos em 2007. E na época que nós nos conhecemos, nós fizemos a corte. Eu acho que nem todo mundo conhece, mas a corte é quando você se relaciona com a pessoa sem beijar. O máximo que você faz ali é pegar na mão e ter um propósito ali realmente para que as pessoas, na verdade, vão se conhecendo para ver se é aquilo ali mesmo que elas querem. Então, eu e a Sávia, nós fizemos 6 meses de corte, onde nós namoramos só pegando na mão um do outro. E, cara, nós namoramos, noivamos e casamos realmente na pureza. E durante 2 anos e meio, nós namoramos. E não que durante esse tempo também eu não tinha vontade, ou a Sávia não tinha. Na verdade, se isso não tivesse, era preocupante. Eu acho que eu não teria nem coragem de casar. Se eu ficasse 2 anos e meio ali e realmente não sentisse nada por ela, misericórdia. Não tinha nem como casar. Ou então eu ia casar e ia separar. Isso é fato. Então, realmente nós namoramos, noivamos e casamos na pureza, onde eu nunca nem trisquei o dedo no seio da minha esposa. E foi glorioso porque a Sávia eu fui primeiro tudo na vida dela. A Sávia nunca tinha nem beijado na boca. Nunca. A Sávia nunca tinha dado um selinho em ninguém. Uau. E ela tinha consciência que quando ela se relacionasse, ia ser a pessoa realmente que ela ia namorar, noivar e casar. Então eu tive 2 choques de realidade. Primeiro, em Deus, porque antes de eu ter um relacionamento com a minha esposa, eu fui transformado por Jesus. Então eu sabia que a forma que eu ia agradar a Deus e agradar o Pai era realmente me esforçando para viver um relacionamento puro. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a ti. Então isso é algo fundamental para que realmente a marca de discípulo esteja em nossas vidas, que foi o que eu fiz. E segundo, em respeito a ela. Como ela nunca tinha nem beijado, eu tinha certeza absoluta que era uma vontade que ela tinha de casar virgem. Então, esses foram os 2 pilares. Primeiro, Deus, e segundo, a pessoa que eu mais amo na minha vida também, que é a Sávia. E é o que eu falo, né? Não significa que isso faz com que eu seja puro, santo. Não. Eu posso hoje realmente viver um declínio ministerial da minha vida e eu posso amanhã estar vivendo aí uma vida realmente que desagrade a Deus, posso trair ela, tudo pode acontecer, mas para que isso não aconteça eu preciso vigiar, que foi o que você falou, Luan, onde entra realmente a santificação junto com o jejum, oração. Cara, se nós somos cristãos, nós temos que realmente fazer aquilo que Jesus pede, que é o básico. É renúncia todos os dias. É matar a carne, velho, não tem como. É orar mesmo com frequência, a Bíblia fala orar sem cessar. Então é uma ordenança. Sim. Pede para que realmente isso aconteça, para que nós não venhamos cair em tentação. Fazer jejum e mergulhar na Bíblia. Sim. Correr para o Pai. E assim, em um mundo hoje que é bem difícil, né, de pessoas assumirem relacionamentos, pode-se dizer assim, até o Gil fala que é como se fosse na contramão do mundo, né, porque hoje o mundo é totalmente contra isso, pode-se dizer assim. Em questão de ter relacionamento e assumir uma pessoa. Sim. Porque é igual, como o Gil fala, na verdade, você não está só dizendo sim. Na verdade, você está dizendo não para todas as outras.
e dizendo sim para sua esposa, que é a Sara. Cara, e é tão sinistro falar sobre isso, porque eu não vou falar que todo mundo pensa assim, mas eu tenho tido contato com algumas pessoas e parece que segurar essa onda parece que é perca de tempo. Eu tive agora um contato recente com 2 pessoas e uma pessoa me falou bem assim, cara, eu tô segurando a onda, e acabou que ele não conseguiu segurar a onda, ele me procurou. Aí ele falou bem assim, o pensamento que tinha é que, cara, eu tô meio que perdendo uma oportunidade. Aí vai que depois aconteça alguma coisa e foi uma oportunidade única. Sim. E isso eu fiquei... Meu Deus. Eu fiquei até um pouco constrangido, porque na verdade é o que a Ellen falou, é o contrário, né? Não é correr dele, é correr para ele. Para ele. Que faz todo sentido. Que é o que você falou sobre... Você deu 2 exemplos. Um sobre Davi e o outro José. sobre... Uhum. Um Exatamente. corre e o outro corre também. Um corre contra, o outro corre a favor. Exatamente. E a outra coisa que eu queria falar também sobre isso, que foi outro testemunho também, foi um brother que me procurou para falar também que ele estava lutando para realmente casar. E só que quando ele lembrava que a menina que ele se relacionava não era mais virgem, ele achava que ela poderia estar aproveitando a vida e ele perdendo tempo. Que é outra coisa também super delicado de tratar. Porque não é sobre a pessoa, é sobre Jesus, mano. E não é você, cara, eu tô perdendo tempo. Não, na verdade, tipo assim, eu tô ganhando mais pontos com Deus aqui na Terra. Né? E não, e realmente, cara, se você já se relacionou, já teve contato ali sexual antes do casamento, é o que o Gilberto sempre fala. Não é porque você nunca se relacionou, na verdade, que você é uma virgem, porque existem virgens de ímã que são piores do que uma prostituta. Então, existem meninas, cara, que nunca realmente teve uma relação sexual, mas que a sua mente é perversa demais. É pior do que uma prostituta. E existem pessoas cheias de marca, cheias de experiência, que têm uma pureza maior do que uma virgem. Sim. Onde está o nosso coração? Exatamente. É isso mesmo. Cara, e para finalizar, eu acredito que o tempo aí, acho que até estendeu bastante mesmo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para a Duda. E aí, em seguida, nós vamos finalizar esse podcast, que eu acredito que até aqui, que, na verdade, o desejo do nosso coração é que vocês que estão nos assistindo realmente estejam sendo abastecidos mesmo por Jesus até agora. E, Dudinha, queria te fazer uma pergunta. Igual você começou se apresentando, você falou que a caçula é a mais novinha. E eu queria te fazer uma pergunta sobre um conselho. Cara, qual o conselho que você dá, ou que daria, na verdade, para as meninas que já foram abusadas, que têm traumas, que têm marcas, que hoje estão vivendo, às vezes, assim, em depressão ou com ansiedade por conta de experiências negativas e que foram marcadas e que até hoje marca, porque você é fruto disso. Você foi uma pessoa que teve algumas marcas ruins, mas que você foi curada, né? E qual o conselho que você dá? O que essas meninas têm que fazer? Onde elas devem ir? O que elas devem procurar para realmente viver a paz que excede todo entendimento que hoje é perceptível que está na sua vida? Uau, amigo. A primeira resposta que me veio e foi o Espírito. Tenho certeza que existe redenção em Cristo. Uau. E foi essa a redenção que eu encontrei após entregar a minha vida para Ele. Ele, literalmente, ele restaurou tudo que foi quebrado, sabe? E a identidade que antes eu pensava ter e que eu me via como identidade estabelecida pelos outros, ele literalmente me deu uma identidade de filha. E hoje eu me vejo e eu sei que eu sou filha amada do Pai. Então, existe redenção em Cristo. Uau. Existe redenção nele. E é através dele que as nossas feridas elas são curadas. É através dele que o nosso coração é restaurado. E as nossas expectativas são, de fato, moldadas. Antes, as expectativas que antes as minhas estavam em pessoas, em lugares. A minha perspectiva de mim mesma antes era através do viés do que o outro via sobre mim.
Se você me validava, então eu me via como aceita, e se você não me validava, eu me via como não amado, como... Não, cara. Quando a gente coloca todas as nossas expectativas no Senhor, quando a gente entrega de fato o nosso coração a Ele, quando eu falo do coração, é deixar que Ele ocupe o trono do nosso coração. Amém. Eu falo sobre não é mais você que ocupa esse lugar, não são mais pessoas, não são mais traumas. Por muito tempo, eu me vi me colocando diante do Senhor, pedindo para que Ele curasse algo que Ele já tinha curado. E aí o Senhor trouxe ao meu coração, filha, por que você está buscando redenção naquilo que eu já te trouxe? Eu já te curei, eu já te restaurei, e eu já restabeleci sua identidade. A velha Duda já não existe mais. A velha Duda já passou. Você não tem Glória a culpa. Deus. Você não tem mais culpa nos seus braços. E Você é tem- importante, Duda, até falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que você, nós não somos o que aconteceu com a gente. Nós não somos o que as pessoas colocaram sobre a gente. Nós não somos o que nós mesmos colocamos sobre nós mesmos, sabe? A gente deixa a mochila às vezes mais pesada. A gente, como o Ju sempre fala, né? O nosso eu não é uma plateia que te aplaude. É uma plateia que te vaia. Então, a gente está o tempo todo se colocando para baixo, se criticando. E, na verdade, nós não somos aquilo que aconteceu com a gente, nós não somos aquilo que as pessoas falam que nós não somos aquilo que nós achamos, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, assim, às vezes, a circunstância faz com que você assuma uma identidade que não é sua. E quando a gente entende quem nós somos, como Jesus entendia quem ele era no deserto, e aí o diabo veio para ele e falou, se tu for filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida se ele era filho de Deus. Então, se o diabo teve essa petulância de perguntar isso para Deus, de colocar em xeque a identidade de Deus, o que ele não tem feito com a nossa geração? Né? O que ele não tem alcançado na nossa geração por colocar rótulos e falar, sabe isso que aconteceu com você? Isso é você a partir de agora. E aí você acha que você não tem mais como sarar, você não tem mais como ser restaurada. Exatamente. É isso. Então, eu creio que o Senhor tem trazido esse pensamento, essa metanoia, essa mudança de mente. Eu não sou aquilo que Os outros dizem os outros dizem que eu sou aquilo que Deus me criou para ser. E enquanto você falava, Ellen, me veio muito no meu coração sobre culpa. Porque muitas vezes a gente olha para o nosso passado e a gente se sente culpado, ou porque você escolheu, ou porque você fez uma escolha, ou porque você permitiu, ou porque você não foi forte o suficiente, ou porque você não cedeu, e a gente olha para Jesus e a gente fala, eu não sou digno. Só que ele é um pai que está à procura de filhos. E ontem a gente estava até conversando sobre Paulo. Saulo, que era um perseguidor que procurava homens e mulheres que eram homens e mulheres do caminho, que eram os discípulos de Cristo, que matava, perseguia. Quando Jesus vai ao encontro de Saulo no caminho de Damasco, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o significado da palavra Saulo é aquele que é muito desejado. Desejado, desejado. Por que me persegues? Aos olhos dos homens, talvez os homens olhassem para Paulo, a igreja olhasse para Paulo, ele não merece perdão. Ele persegue, ele mata o nosso povo. Mas Jesus tinha um desejo por ele. Uau. E foi ao encontro dele. É isso aí. Então, o Senhor tem o desejo pelos nossos corações. Não existe culpa.
Galera, então eu acho que é isso, né? Nossa, que mesa. Então foi uma mesa. Sim. Cara, como eu sou privilegiado de verdade de andar com vocês. De verdade, eu tenho vocês como um presente de Deus. Luan, amo sua vida demais, mano. A sua humildade, a sua simplicidade e tanta porção que você carrega me inspira demais. Duda, eu não tenho nem o que falar. Eu costumo sempre falar que o seu sorriso, para mim, é um sorriso que cura de verdade. Você tem um sorriso, além de ser um sorriso lindo, um sorriso que carrega a presença de Deus. O seu sorriso, o seu olhar, a sua entrega. E ela, minha amiga, a sua, eu não vou falar inocência, mas a sua pureza, junto com o seu amor, também é extraordinário, porque marca vidas. Eu sou marcado exatamente através disso. É muito amor que você exala em relação a tudo que você vive. Então, cara, é um privilégio ter contato com você. A sua humanidade, a sua verdade, na verdade. Isso que você carrega é poderoso. Galera, assim nós finalizamos o nosso primeiro podcast. On fire. Eu não vou falar olá, queridos. Como é que é? Por favor. Fala, galera. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Cara, e após o acampamento nós vamos começar uma nova série que tem muito a ver com essa primeira. E, na verdade, ela vai dar continuidade sobre as consequências de quem viveu, ou que quem vivia, na verdade, essa prática errada de masturbação, de pornografia, adultério. Também quem é casado. E nós vamos falar, o nome da série vai ser Saindo do Cárcere Emocional, onde nós iremos também trazer com muita verdade, com muita sinceridade, com muito temor, um assunto que vai falar sobre ansiedade, sobre depressão e sobre suicídio. Então, muito cara, forte, não deixe de colar realmente conosco, que Jesus abençoe sua vida e que do fundo do nosso coração é que vocês realmente tenham sido abastecidos com tudo aquilo que Jesus derramou hoje sobre a mesa. Amém. Então, que Deus abençoe e até já.